As páginas da Escritura se abrem agora para narrar não apenas uma história de famílias ou de alianças, mas a primeira grande guerra registrada na Bíblia. O cenário é denso, quase caótico. Reis se levantam contra reis, cidades se armam contra cidades, e a terra de Canaã, ainda recém-habitada por Abrão e seus descendentes, se torna palco de um conflito de proporções devastadoras. 4 reis, unidos por uma aliança de poder, descem com exércitos organizados e disciplina militar. Entre eles está Quedorlaomer, rei de Elão, que há anos dominava as cidades da planície, exigindo delas tributos e submissão. Por 12 anos, as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar haviam servido a ele com obediência forçada. Mas, no 13º ano, movidas por orgulho e desejo de liberdade, rebelaram-se contra esse jugo. Essa insubmissão desencadeou a ira do Império do Oriente, e Quedorlaomer, junto de seus aliados, marchou para esmagar a rebelião. A guerra não se limitou às muralhas das cidades. Os reis do Oriente, em sua fúria, devastaram as terras por onde passavam, atacando povos menores, vencendo tribos e esmagando nações que cruzavam seu caminho. O chão da Palestina se encharcou de sangue, e o som dos gritos de guerra ecoava pelos vales. Era o prenúncio de um juízo que recairia também sobre Sodoma e Gomorra. Quando finalmente os 4 reis enfrentaram os 5 reis da planície no vale de Sidim, próximo ao Mar Salgado, o resultado foi humilhante. As cidades que haviam se revoltado foram derrotadas, e seus guerreiros fugiram desesperados. Alguns caíram nas fossas de betume espalhadas pelo vale, outros correram para as montanhas, mas poucos escaparam da fúria dos vencedores. Sodoma e Gomorra foram saqueadas, suas riquezas levadas, e junto com os despojos, arrastaram também prisioneiros, entre eles Ló, o sobrinho de Abrão, que havia escolhido habitar nas proximidades de Sodoma, atraído pelas campinas férteis do Jordão. O texto bíblico se torna, então, mais sombrio. Ló, que havia buscado prosperidade nos campos verdejantes, é levado cativo como parte do saque de Sodoma. Seu destino parecia selado, amarrado às consequências de sua escolha. Aqui, a narrativa nos apresenta uma verdade espiritual dura: a proximidade com o pecado, ainda que aparentemente vantajosa, arrasta o homem para as correntes do juízo. Mas a história não termina no vale de Sidim. Um fugitivo escapa e corre até os carvalhais de Manre, onde habita Abrão, o hebreu. Ali, as notícias chegam como golpe repentino: seu sobrinho fora tomado prisioneiro, levado junto com os habitantes de Sodoma, distante de sua família e de sua herança. O coração de Abrão é tocado não apenas pelo vínculo de sangue, mas pelo senso de justiça que nasce da fé no Deus Altíssimo. Diante dessa notícia, o patriarca não hesita. Sem exércitos numerosos, sem alianças militares como os reis do Oriente, Abrão reúne 318 homens nascidos em sua casa. Não eram guerreiros de profissão, mas servos, pastores e guardiões de tendas. Contudo, sob a liderança daquele que caminhava com Deus, esses poucos homens se tornaram um exército de fé. É nesse ponto que a narrativa começa a transformar-se. A Guerra dos Reis se cruza com a história de um homem chamado por Deus, e a batalha que parecia pertencer apenas ao mundo das nações pagãs, passa a ser o palco onde o Senhor demonstra seu poder. O resgate de Ló não é apenas uma questão de honra familiar, é um sinal de que a promessa feita a Abrão começa a se manifestar em meio às guerras e conflitos humanos. A parte 0 nos deixa nesse momento crucial. O pequeno exército de Abrão se prepara para enfrentar reis poderosos e libertar seu sobrinho das garras da derrota. O contraste é claro: de um lado, impérios armados com milhares; do outro, um homem que carrega consigo a bênção de Deus. A narrativa agora se move para o clímax do conflito. Abrão, o homem de fé,
ergue-se diante de um desafio que ultrapassa qualquer limite humano. Ele não é rei, não possui fortalezas, nem exércitos treinados. Sua força está na promessa de Deus. Reunindo 318 servos nascidos em sua casa, ele marcha na direção dos reis que haviam devastado a terra, levado cidades inteiras como cativas, e arrastado consigo seu sobrinho Ló. É noite, as sombras se alongam, e a escuridão cobre a terra, mas Abrão utiliza a escuridão como aliada. Em silêncio, guia seus homens até alcançar os inimigos em Dan, no extremo norte de Canaã. Ali, uma estratégia ousada e inesperada se desenrola. Abrão divide seus servos em grupos, surpreendendo os adversários em plena noite, quando a confiança deles estava no descanso da vitória, e não na vigilância da guerra. O rugido do ataque ecoa repentino, e a confusão toma conta do acampamento inimigo. A batalha não é apenas física, mas espiritual, pois enquanto reis poderosos confiavam em seus exércitos, Abrão avança sustentado pela promessa divina. E a Escritura nos mostra que, quando o homem de fé se levanta em nome do Senhor, a força dos impérios se desmorona como areia diante da onda. Os inimigos, tomados de surpresa, não resistem, são derrotados e postos em fuga, perseguidos até Obá, ao norte de Damasco. Abrão não apenas vence, ele liberta, recupera os bens saqueados, traz de volta as mulheres e os prisioneiros, e entre eles está Ló, seu sobrinho, arrancado das correntes da derrota. É como se o braço de Deus estendesse a salvação sobre aquele que havia se perdido em suas escolhas. A vitória de Abrão não é fruto da espada humana, mas sinal de que a promessa do Altíssimo já começava a se manifestar. É nesse ponto que a narrativa se reveste de mistério e de glória. Quando Abrão retorna da batalha, trazendo consigo os despojos e os libertos, duas figuras se aproximam para encontrá-lo. A primeira é o rei de Sodoma, cujo semblante carrega a marca da vergonha de uma cidade derrotada, ainda que temporariamente restituída. Mas antes que suas palavras sejam ouvidas, surge outro personagem, envolto em um enigma eterno: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A Escritura o apresenta de forma abrupta, sem genealogia, sem passado descrito, sem futuro narrado. Ele aparece como um raio de luz no meio da escuridão da guerra. Melquisedeque traz em suas mãos pão e vinho, símbolos que atravessariam séculos até encontrarem sua plenitude na ceia de Cristo. Ele abençoa Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão, em reconhecimento à grandeza espiritual daquela figura misteriosa, oferece-lhe o dízimo de tudo o que havia conquistado. Este gesto não é simples tributo, mas reconhecimento de que a vitória não veio da espada, nem da estratégia, mas do Senhor que guerreia por aqueles que o servem. Enquanto isso, o rei de Sodoma também se aproxima, mas seu discurso contrasta com o de Melquisedeque. Ele oferece os bens a Abrão, pedindo apenas as pessoas. Mas Abrão rejeita sua proposta, recusando-se a aceitar qualquer riqueza das mãos daquele rei corrompido. Ele declara que não quer que nenhum homem diga: eu enriqueci a Abrão. O patriarca reconhece que sua herança não vem dos reis das cidades, mas do Deus Altíssimo. Aqui, a narrativa ganha uma dimensão teológica profunda. Melquisedeque, rei de justiça e de paz, surge como sacerdote eterno, apontando para Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O pão e o vinho tornam-se símbolos do futuro sacrifício e da comunhão eterna. Abrão, por sua vez, revela em sua atitude que a fé verdadeira não se contamina com os ganhos fáceis oferecidos pelo mundo. A vitória inesperada, o resgate de Ló, a bênção de Melquisedeque e a recusa de Abrão diante das riquezas de Sodoma formam um quadro sombrio e glorioso.
Aqui, aprendemos que a verdadeira batalha não é travada pela força, mas pela fidelidade. Não é vencida pelo número de soldados, mas pela presença do Deus Altíssimo. O capítulo chega agora ao seu ápice espiritual, a guerra entre reis, que parecia apenas mais uma disputa de terras e poder, se transforma em um palco de revelação divina. E no centro desse enredo, 3 figuras se erguem diante de nós: Abrão, o amigo de Deus; Melquisedeque, o rei sacerdote misterioso; e o rei de Sodoma, símbolo da corrupção humana. Melquisedeque surge como um clarão que rompe as trevas. Ele é apresentado sem genealogia, sem registro de origem ou descendência, sem início de dias ou fim de vida, um personagem que paira como sombra profética do Cristo eterno. Ele é rei de Salém, que significa paz, e seu nome carrega o peso de Rei de Justiça. Na combinação desses 2 títulos, justiça e paz, repousa a essência do reino de Deus. E ao oferecer pão e vinho a Abrão, ele antecipa, de maneira velada, o maior mistério da fé, a ceia que anunciaria a morte e a vitória do Filho de Deus. Esse encontro não é acidental. É um lembrete de que a vitória de Abrão não se deveu à astúcia humana, mas ao Senhor dos Exércitos. Melquisedeque, ao abençoá-lo, sela espiritualmente aquilo que já havia sido realizado no campo de batalha. Deus entregou os inimigos em suas mãos. E Abrão, ao entregar o dízimo, não apenas reconhece essa verdade, mas confessa, diante de todos, que sua confiança está no Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. É um ato de culto, um gesto de rendição da vitória àquele que guerreia por seus escolhidos. Mas em contraste a essa cena sagrada, o rei de Sodoma se aproxima com intenções diferentes. Ele fala em acordos, em divisão de bens, em partilhas humanas. Seu discurso é o oposto da bênção de Melquisedeque. É terreno, carnal, utilitário. Quer apenas as pessoas, como se fossem propriedade sua, e oferece os bens como prêmio. Mas Abrão, iluminado pela fé, rejeita suas palavras. Ele levanta a mão e declara solenemente que não tomará nenhum fio, nem uma correia de sandália do rei de Sodoma, para que ninguém jamais diga: eu enriqueci a Abrão. Esse momento é decisivo, pois Abrão compreende que a promessa de Deus não pode ser misturada com as dádivas corrompidas do mundo. Aceitar riquezas de Sodoma seria manchar a pureza da promessa divina. Ao rejeitar os despojos, Abrão mostra que sua herança não está na terra fértil escolhida por homens, nem nas riquezas oferecidas pelos reis, mas no Senhor que o chamou da sua terra, e prometeu fazê-lo pai de muitas nações. Teologicamente, o contraste é profundo. De um lado, Melquisedeque, sacerdote eterno, que oferece pão e vinho, e aponta para Cristo. Do outro, o rei de Sodoma, que oferece bens passageiros, e representa o mundo corrompido. No centro, Abrão, que precisa escolher a quem se associar, e decide permanecer apenas com a bênção do Altíssimo. Essa guerra, portanto, não é apenas sobre reis e territórios. É sobre 2 reinos em conflito: o reino dos homens, fundado no poder e na corrupção, e o reino de Deus, sustentado pela justiça e pela paz. Abrão, ao se alinhar com Melquisedeque e rejeitar Sodoma, se torna um sinal vivo de que a promessa de Deus não se mistura com a glória passageira das nações. O peso espiritual dessa história ecoa até nós. Quantas vezes o mundo oferece seus despojos, suas riquezas fáceis, seus atalhos? Quantas vezes somos tentados a aceitar o ouro de Sodoma, em troca de comprometer nossa fé? Mas o exemplo de Abrão nos mostra que a verdadeira vitória não é conquistar bens, mas permanecer puro, diante do Deus Altíssimo. E, em meio a esse cenário, o brilho de Melquisedeque permanece como mistério. Ele é como uma janela aberta para a eternidade, apontando para um sacerdócio maior que o de Arão, maior que o dos levitas, um sacerdócio eterno, consumado em Cristo. Assim,
O capítulo não apenas relata uma guerra, mas revela o Deus que abençoa seus escolhidos, que entrega inimigos nas mãos de seus servos e que prepara, desde Gênesis, o caminho da redenção. Ao final, aprendemos que a fé verdadeira não se sustenta em alianças humanas, mas na bênção divina. A guerra dos reis termina, mas o ensino permanece. Não é o ouro de Sodoma que marca a herança de Abrão, mas a promessa eterna do Deus Altíssimo. E nesse contraste sombrio, entre bênção e corrupção, se desenha a marca espiritual de toda a história humana.